Você já se perguntou se existe um pecado tão grave que nem mesmo Deus pode perdoar? E se eu te dissesse que esse pecado não é assassinato, nem adultério, nem pacto com o diabo? Sim, segundo as palavras do próprio Jesus, há um único pecado que coloca o ser humano fora do alcance da graça divina. Algo tão profundo, tão enraizado na alma, que sela para sempre o destino de quem o comete. O mais chocante: é possível que alguém pense que está agradando a Deus, enquanto na verdade está cometendo esse erro fatal. Durante o ministério terreno de Jesus, um episódio marcou profundamente a doutrina cristã sobre o perdão: a cura de um homem cego e mudo, possuído por um demônio. Esse milagre, registrado nos evangelhos, causou espanto entre as multidões, que começaram a se perguntar se Jesus não seria o próprio filho de Davi, o Messias prometido. Mas a reação dos fariseus foi diferente. Em vez de reconhecerem o poder divino por trás do milagre, atribuíram a cura a uma suposta aliança de Jesus com Belzebu, o príncipe dos demônios. Esse momento foi o estopim de uma das declarações mais severas do Filho de Deus. A resposta de Jesus foi direta e irrefutável. Ele usou lógica para desmontar a acusação dos fariseus. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Ao apontar essa contradição, Jesus evidenciou que a acusação era absurda e maliciosa. Ele então revelou que expulsava demônios pelo poder do Espírito de Deus. E é nesse contexto que ele profere uma advertência aterradora: todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma declaração que ecoa até hoje como uma das mais misteriosas e temidas do Novo Testamento. A gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo é destacada pelo próprio Jesus, que afirma que ela não será perdoada nem neste século, nem no futuro. Essa distinção mostra que não se trata de um simples deslize verbal, mas de algo profundo, consciente e deliberado. Os fariseus viram com os próprios olhos uma obra do Espírito Santo, testemunharam a ação sobrenatural de Deus, mas, por dureza de coração, rejeitaram a verdade e atribuíram a obra divina a uma força demoníaca. Este é o ponto crítico: negar o que é evidentemente divino e chamar o sagrado de profano. O coração dos fariseus já estava endurecido. Eles não apenas não criam em Jesus, estavam dispostos a deturpar a verdade, mesmo diante de milagres incontestáveis. Ao fazerem isso, estavam rejeitando não apenas o Messias, mas o Espírito que dava testemunho dele. E aqui está o ponto crucial: a blasfêmia contra o Espírito não é um simples pecado de ignorância, mas uma rejeição consciente da luz, mesmo estando diante da verdade evidente. É recusar a salvação, mesmo quando ela se apresenta clara como o sol do meio-dia. A origem dessa rejeição remonta a um padrão antigo entre os religiosos de Israel. Desde os profetas do Antigo Testamento, vemos líderes endurecendo o coração diante das mensagens de Deus. Jeremias, Isaías e Ezequiel foram perseguidos e desacreditados. A dureza dos fariseus era a herança de um povo que repetidamente matava profetas e rejeitava o chamado divino. O pecado deles não era apenas individual, era coletivo, sistemático e histórico. Era o resultado de uma longa história de resistência ao Espírito de Deus. É interessante notar que Jesus diferencia a blasfêmia contra ele da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz: se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Isso revela a humildade de Cristo, mas também indica que há algo singular na atuação do Espírito. É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Rejeitar o Espírito é recusar o próprio canal de arrependimento e conversão. É fechar a porta da graça por dentro e jogar fora a chave. O episódio dos fariseus não é apenas uma advertência para eles.
É uma janela para o que pode acontecer com qualquer coração que deliberadamente rejeita a verdade de Deus. O pecado imperdoável não está em um ato isolado, mas em uma disposição contínua e teimosa de resistir ao Espírito. E aqui, nesse ponto de tensão máxima, se abre a trilha que nos levará a entender quem é Belzebu, o acusador citado pelos fariseus, e qual o peso dessa acusação no cenário espiritual. Se esse tipo de conteúdo te inspira e te ensina algo novo, já aproveita para se inscrever no canal e escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre interessante saber até onde essa mensagem está chegando. Agora, vamos voltar para o vídeo. A menção a Belzebu feita pelos fariseus ao acusar Jesus não foi aleatória. Esse nome carrega um peso milenar, remontando aos tempos do Antigo Testamento, e sua citação numa acusação direta contra o Filho de Deus foi uma blasfêmia de proporções inimagináveis. Belzebu era considerado um dos mais altos nomes entre as entidades demoníacas, sendo identificado como o próprio príncipe dos demônios. Ao atribuir os milagres de Jesus ao poder de Belzebu, os fariseus estavam, em essência, chamando o Espírito Santo de demônio. Um insulto espiritual com consequências eternas. A origem desse nome começa com Baal-zebub, divindade pagã dos filisteus, adorada em Ecrom. Esse deus era procurado como oráculo, especialmente por pessoas doentes e desesperadas. Em 2 Reis 1, Acásias, rei de Israel, após cair de uma sacada e adoecer, envia mensageiros para consultarem Baal-zebub sobre seu destino. Essa atitude provoca a ira do Senhor, que envia Elias ao encontro dos mensageiros para condenar a decisão do rei. Acaso não há Deus em Israel para que vades consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? O nome Baal-zebub significa literalmente Senhor das Moscas, uma zombaria deliberada à divindade filisteia, que provavelmente era associada à podridão e decadência. Com o tempo, o judaísmo transformou essa entidade pagã em símbolo do próprio mal supremo, adotando a forma Belzebu ou Belzebu como uma referência ao líder dos demônios. Nos textos intertestamentários e na tradição rabínica, esse nome tornou-se sinônimo de Satanás, o acusador, o opositor de Deus e inimigo da salvação. Assim, quando os fariseus dizem que Jesus expulsa demônios pelo poder de Belzebu, estão recorrendo à figura mais vil e maldita do imaginário espiritual judaico. Eles não apenas negam o poder de Deus, eles invertem completamente a fonte da santidade, chamando-a de satânica. Esse é um ato de perversão teológica extrema. E aqui está o perigo. Eles não estavam falando por ignorância, mas por conveniência e dureza de coração. A verdade estava diante deles, mas preferiram distorcê-la. A acusação feita contra Jesus também carrega ironia e tragédia. O Filho de Deus, que veio curar, libertar e salvar, é chamado de servo de Belzebu, aquele que foi ungido pelo Espírito para trazer boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos e restaurar a visão aos cegos, como profetizado por Isaías, é acusado de estar a serviço das trevas. É nesse ponto que a paciência de Jesus se transforma em severa advertência, pois não se tratava mais de dúvida ou questionamento, mas de uma negação consciente da verdade espiritual. Esse tipo de perversão é perigoso porque não apenas cega quem a pratica, mas também influencia outros a rejeitarem o verdadeiro evangelho. Ao espalhar essa acusação, os fariseus não apenas pecaram por si, mas se tornaram instrumentos de tropeço para outros. Jesus os denuncia como guias cegos, líderes que fecham o reino dos céus diante dos homens, nem entram nem deixam que os outros entrem. E aqui se revela outro aspecto do pecado imperdoável. Ele não é apenas uma escolha pessoal, mas uma rebelião contagiosa contra o Espírito de Deus. Entender quem é Belzebu, o peso desse nome e a dimensão espiritual da acusação feita a Jesus
nos ajuda a compreender a gravidade do que aconteceu naquele momento. Os fariseus não apenas rejeitaram o Messias, atribuíram a ele a identidade do maior inimigo de Deus. E ao fazerem isso, revelaram que seus corações estavam selados contra o Espírito, endurecidos a ponto de não haver mais espaço para arrependimento. A partir daqui, o foco precisa se voltar para entender quem é esse Espírito Santo que eles insultaram e por que blasfemar contra ele é tão grave. O Espírito Santo ocupa um lugar singular e sagrado na revelação bíblica. Ele não é uma força impessoal, tampouco uma energia divina, como muitos erroneamente pensam. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, e age de forma direta e ativa na criação, na regeneração e na santificação dos homens. Desde o início, nas primeiras palavras de Gênesis, ele aparece pairando sobre as águas, sinalizando sua presença ativa no ato criador. Mas é no Novo Testamento que seu papel se torna ainda mais evidente e vital. Jesus revelou que o Espírito Santo seria o Consolador, o Paráclito, aquele que viria após sua ascensão para estar com os discípulos e guiá-los em toda a verdade. Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem aplica a obra redentora de Cristo no coração do homem. Sem ele, não há arrependimento, não há fé, não há salvação. Ele é o elo entre o céu e a terra, entre o coração do pecador e a cruz de Cristo. Por isso, sua ação é sagrada e inviolável. A distinção que Jesus faz entre falar contra o Filho do Homem e blasfemar contra o Espírito não diminui sua divindade, mas ressalta o caráter decisivo da ação do Espírito Santo. Enquanto Jesus estava entre os homens em forma humana, muitos poderiam não reconhecê-lo plenamente por causa de sua aparência humilde. Mas quando o Espírito atua e revela a verdade, ele o faz com clareza sobrenatural. Rejeitar essa revelação é, portanto, rejeitar a própria luz de Deus com plena consciência. A Bíblia mostra que o Espírito Santo atua na regeneração, o novo nascimento, essencial para a salvação. Foi o que Jesus ensinou a Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito opera no íntimo, transformando o coração de pedra em coração de carne. Ele unge, capacita, ensina e intercede. Sua presença na vida do crente é o selo da promessa, a garantia de que pertencemos a Deus e que seremos glorificados com Cristo. O apóstolo Paulo ensina que o Espírito é como um penhor da herança que está por vir. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos guia, nos instrui, nos consola e nos fortalece. Rejeitar sua atuação é como cuspir no único socorro disponível, fechar os olhos para a única luz no meio das trevas. E quando essa rejeição é persistente, consciente e deliberada, transforma-se em um pecado sem retorno, o pecado imperdoável. É importante entender que o Espírito Santo também é santo no sentido mais absoluto. Ele é sensível, e a Bíblia alerta contra entristecê-lo ou apagá-lo. Isso mostra que ele se relaciona conosco de forma pessoal e íntima, diferente do Pai e do Filho, cuja glória muitas vezes se manifesta de forma visível ou histórica. O Espírito age no invisível, nos bastidores do coração humano, e é justamente essa ação invisível que muitos desprezam, ignoram ou resistem, incorrendo em grande perigo. Negar o Espírito Santo é recusar a única ponte entre a perdição e a salvação. É rejeitar o único que pode regenerar e transformar. É apagar a única luz que resta. Por isso, quando um coração insiste em resistir ao Espírito, zombando da sua atuação e chamando-a de satânica, essa pessoa está dizendo, em outras palavras, eu não quero ser salvo, prefiro minhas trevas à sua luz. E assim, o Espírito se afasta. Mas a pergunta que ainda paira é: por que Deus permite que corações se endureçam a esse ponto? O endurecimento do coração
é um dos temas mais enigmáticos e assustadores das Escrituras. Ele aparece em destaque na história do Êxodo, quando Deus envia Moisés ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão. Diante das 10 pragas que se abateram sobre a nação egípcia, o faraó teve múltiplas oportunidades de se curvar diante do Deus de Israel. No entanto, em vez de se arrepender, ele resistia. Em várias ocasiões, o texto diz que o faraó endureceu o coração, e em outras, diz que Deus endureceu o coração do faraó. Essa mudança de sujeito, de faraó para Deus, revela uma progressão espiritual grave. Primeiro, o faraó, voluntariamente, endurece seu próprio coração. Ele vê a mão de Deus, sente o juízo, mas opta por ignorá-lo. Ele promete libertar o povo, mas logo volta atrás. O orgulho, o poder e a tradição o cegam. Após múltiplas rejeições, Deus confirma a escolha de Faraó, selando seu destino. É como se o Senhor dissesse: se é isso que você quer, então que assim seja. E isso não é injustiça divina, é justiça contra uma rebelião contínua. Em Romanos 9, Paulo volta a esse episódio e afirma com clareza: Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Ele cita o faraó como exemplo de alguém levantado para que, por meio dele, o poder de Deus fosse demonstrado ao mundo. Essa afirmação causa desconforto, pois sugere que Deus pode usar até a rebelião humana para exaltar seu nome. No entanto, essa dureza não surge do nada. Ela vem após repetidas rejeições à verdade. É o ponto sem retorno, quando Deus entrega o ser humano aos seus próprios desejos. Provérbios 29:1 reforça esse princípio. Aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. E essa é uma das declarações mais claras sobre o risco de rejeitar a correção divina continuamente. Quando alguém repetidamente diz não à voz de Deus, chega um momento em que a sensibilidade espiritual se apaga. É como cauterizar a consciência. O coração se fecha como ferro frio e não responde mais à graça, ao arrependimento ou à verdade. Esse mesmo padrão aparece no Novo Testamento. Em Romanos 1, Paulo descreve como Deus os entregou às suas concupiscências, os entregou a paixões vergonhosas e os entregou a uma mente reprovável. Em todos esses casos, vemos a mesma estrutura: uma resistência à verdade, seguida por um abandono divino. O ser humano insiste em viver longe de Deus, e Deus, então, permite que ele viva as consequências dessa escolha. Isso é parte do juízo, deixar a pessoa colher o que plantou. Esse abandono, esse entregar de Deus, é a base para entender o endurecimento do coração como um prelúdio para o pecado imperdoável. Não acontece de repente. É o resultado de uma jornada contínua de rejeição. A cada chamado ignorado, a cada alerta silenciado, o coração vai se tornando menos sensível, até que num ponto final, Deus sela aquela condição. A partir dali, não há mais retorno, não por falta de perdão da parte de Deus, mas por total ausência de arrependimento no coração humano. A conexão entre o faraó e os fariseus se torna evidente. Ambos viram o poder de Deus com seus próprios olhos. Ambos tiveram oportunidades claras de se renderem. Ambos preferiram manter o controle, o orgulho e a posição. E ambos tiveram seus corações endurecidos. O padrão bíblico está traçado. Mas a pergunta que resta é: como saber se alguém chegou a esse ponto? E será que é possível cometer esse pecado de forma acidental? Uma das perguntas mais angustiantes entre os cristãos sinceros é: será que eu já cometi o pecado imperdoável? Esse medo, muitas vezes alimentado por momentos de fraqueza, raiva ou ignorância, atormenta corações e perturba a consciência de quem realmente busca agradar a Deus. Mas essa angústia já é por si só uma pista poderosa. Quem teme ter cometido o pecado imperdoável revela que seu coração ainda responde ao Espírito, e essa sensibilidade é o oposto do endurecimento que caracteriza esse pecado.
A própria natureza do pecado imperdoável exclui a possibilidade de ser cometido por acidente. Não se trata de uma palavra solta dita em um momento de raiva, nem de uma dúvida momentânea. É uma atitude contínua e deliberada de rejeição da verdade divina. É zombar da obra do Espírito Santo, mesmo quando ela se manifesta claramente, com evidências inegáveis. É olhar para um milagre, para uma conversão, para uma libertação e afirmar: isso é obra de demônios. Esse nível de rebeldia não acontece de forma inconsciente. Jesus deixa isso claro ao dizer: qualquer palavra contra o Filho do Homem será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa distinção mostra que há margem para dúvidas e até para rejeição por ignorância. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes. Paulo, antes de sua conversão, perseguia os cristãos e dizia blasfêmias. Ambos foram perdoados porque agiram sem pleno conhecimento da verdade espiritual que combatiam. O pecado imperdoável é cometido quando a verdade já foi revelada com clareza e, mesmo assim, é rejeitada e desprezada. Tiago adverte sobre o poder destrutivo da língua, e esse alerta é importante. Palavras têm poder, mas o peso do pecado imperdoável não recai sobre um deslize verbal, e sim sobre um estado de coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, o problema não é apenas o que se diz, mas o espírito por trás da fala. Quando há desprezo intencional pela obra do Espírito, isso revela uma condição de cegueira espiritual proposital, e aí mora o perigo. É necessário lembrar também que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Ele é quem incomoda, quem leva ao arrependimento. Logo, se alguém está preocupado com temor, com consciência pesada diante de Deus, isso significa que o Espírito ainda está operando dentro dessa pessoa. O maior sinal de que alguém não cometeu o pecado imperdoável é justamente o desejo de não tê-lo cometido. Um coração endurecido, de fato, não se preocupa com isso. Ele zomba. A Bíblia está repleta de promessas de perdão, desde que haja arrependimento sincero. João escreve que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Toda. Isso inclui pecados graves como homicídio, adultério, idolatria e até perseguição à igreja. Mas não inclui aquele pecado que mata a raiz do arrependimento, a blasfêmia contra o Espírito, porque esse pecado fecha a porta da conversão e sem arrependimento não há perdão. Portanto, se você já se fez essa pergunta e está sinceramente buscando entender e temer a Deus, então ouça com clareza. Você não cometeu o pecado imperdoável, mas essa resposta não é apenas um alívio emocional. Ela é um chamado à vigilância, porque o endurecimento não acontece de uma vez. Ele vem aos poucos, em pequenas rejeições sucessivas à verdade. E é por isso que o próximo passo é entender como esse processo de rejeição pode, com o tempo, se tornar uma sentença espiritual final. Depois de examinar as palavras de Jesus, o papel do Espírito Santo, a acusação dos fariseus, o endurecimento do faraó e a dúvida sincera dos fiéis, estamos agora diante da pergunta central. Afinal, o que é exatamente o pecado imperdoável? Ele não é um ato isolado. Não é uma frase mal falada ou um momento de raiva. Ele é, acima de tudo, um estado contínuo de rejeição consciente à verdade revelada pelo Espírito de Deus. E esse padrão se repete nas Escrituras sempre com o mesmo fim: a condenação inevitável. Nos relatos bíblicos, vemos que o pecado imperdoável se manifesta quando há exposição clara à ação sobrenatural de Deus, e mesmo assim ela é rejeitada ou deturpada. Os fariseus viram Jesus operar milagres. Não era apenas ouvir falar. Eles presenciaram curas, libertações, sinais que não podiam ser negados. Mas, em vez de se curvarem diante da verdade, escolheram difamá-la.
Atribuíram ao diabo aquilo que era indiscutivelmente obra do Espírito Santo. Essa inversão deliberada é o cerne da blasfêmia imperdoável. Esse pecado é o fruto de um coração que se fecha progressivamente para Deus. Começa com pequenas resistências, um incômodo à verdade, uma rejeição à repreensão. Depois, uma zombaria sutil. Mais adiante, uma inversão moral, chamar o bem de mal e o mal de bem, até o momento em que o espírito se cala. E isso é o juízo, quando Deus já não tenta mais convencer. O juízo mais assustador não é a punição visível, é o silêncio de Deus diante de um coração que não ouve mais. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito é imperdoável, não porque Deus se recusa a perdoar, mas porque aquele que comete esse pecado matou em si mesmo qualquer possibilidade de arrependimento. É como um campo que, depois de repetidas chuvas, continua árido e infértil. Hebreus 6 descreve esse processo. Aqueles que provaram o dom celestial participaram do Espírito Santo, experimentaram os poderes do mundo vindouro e depois caíram. Para estes, é impossível renovar o arrependimento, porque não resta mais solo para a semente da salvação. É importante notar que Jesus falou sobre esse pecado no contexto da liderança religiosa de Israel. Eram homens que conheciam as Escrituras, ensinavam o povo, interpretavam a lei. E mesmo assim, resistiram à obra do Espírito. Isso nos mostra que o pecado imperdoável não é algo comum entre os perdidos ignorantes, mas entre os que têm acesso à verdade e a rejeitam com orgulho, não por falta de informação, mas por rebeldia, não por dúvida, mas por malícia espiritual. E o fim dessa trajetória é a completa insensibilidade. A Bíblia chama isso de consciência cauterizada. Pessoas que já não se arrependem, já não se quebrantam, já não têm temor, como os vasos de ira que Paulo descreve em Romanos 9, preparados não para a glória, mas para a destruição. É um estado espiritual onde já não há mais resposta ao apelo de Deus. O Espírito já não convence, o céu já não toca mais, e o inferno se torna a única colheita possível. Essa compreensão não deve nos levar ao desespero, mas ao temor reverente. Quem ainda ouve, quem ainda sente, quem ainda se preocupa, está longe desse abismo. Mas a advertência está dada. O pecado imperdoável é real, e ele começa com a rejeição do Espírito, pequena no início, mas perigosa quando se repete. E agora, com essa revelação clara, precisamos perguntar: como resistir a esse endurecimento? Como manter um coração sensível à voz do Espírito? Agora que você sabe o que realmente é o pecado imperdoável, o que vai fazer com essa verdade? Vai ignorá-la como fizeram os fariseus? Ou vai permitir que o Espírito Santo continue moldando seu coração? Saber que há um ponto de não retorno deve nos despertar, não para o medo paralisante, mas para o temor reverente que conduz ao arrependimento e à vida. Se você ainda sente o peso do pecado e o desejo de mudança, isso é sinal de que o Espírito ainda fala com você. Mas até quando? Será que você tem desprezado os toques de Deus em áreas específicas da sua vida? Há quanto tempo você endurece o coração para algo que Ele já te mostrou? O quanto você está resistindo ao chamado de se entregar de verdade? É hora de parar de brincar com o que é santo. O Espírito Santo não é uma influência qualquer. Ele é a única ponte entre você e a eternidade com Deus. E rejeitar essa ponte repetidamente é rejeitar o próprio céu. Se você sentiu que essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu quero ouvir o Espírito Santo. Vamos orar juntos e te ajudar nessa caminhada. Se inscreva agora no canal e ative as notificações. Aqui você vai continuar aprendendo verdades que poucos têm coragem de ensinar. E se você quer ir mais fundo ainda, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar esse projeto, você terá acesso a conteúdos exclusivos, estudos mais profundos e mentorias que vão fortalecer sua fé.